Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre o mini caladium branco, né? Que é a partir desse bulbozinho aqui que eu vou fazer o plantio para quem tiver dúvida, porque muita gente me pergunta aí como é que faz para ela ficar cheinha. Essa daqui ainda vai encher mais, ainda está em processo de desenvolvimento. Ela cobre completamente aqui a cuia e fica linda. Mas hoje vocês vão descobrir o passo a passo para isso. E esse ano eu plantei, olha, diversas mudas e até aqui nesse vasinho de meia lua do meu jardim vertical, que tá até soltando folhinhas novas ali. E também aqui, né, nesse vaso aqui que é meio oval, que tá servindo aqui de cachepô para esses dois vasinhos e já brotaram, mas ainda tá desenvolvendo a folhagem. Quando ele desenvolve bem, né, ele fica completamente cheio de folhagem e fecha completamente o vasinho, né. Quando tiver assim, eu posto para vocês. Olha, aqui eu tenho mais um exemplar, né? E falando em postar para vocês, gente, falando uma coisa aqui de nível pessoal meu, né? Quem me acompanha nos stories sabe que a gente sofreu um pequeno acidente na BR-364, né? Ontem, e a minha sogra, antes de ontem, na verdade, né? A gente estava indo para casa da minha sogra, eu, meu marido e meu filho, e acabou acontecendo uma colisão. Olha, nosso carro ficou dessa maneira, a colisão foi atrás aqui, né? Quebrou essa parte aqui, tá toda solta aqui também. O porta-malas não abriu mais. Foi um baita susto, mas graças a Deus não foi nada grave. E o seguro vai cobrir aí as despesas, se Deus quiser, nós vamos acionar o seguro, né? Eu, na verdade, já fiz o comunicado pelo aplicativo da BB Seguros. E muita gente entrou em contato comigo para saber se a gente está bem. A gente está bem, gente. Graças a Deus, ninguém se feriu, tá bom? Então, vamos falar aqui do nosso mini caládio. Gente, eu já preparei a terra e vamos plantar agora. Olha, eu misturei aqui uma parte de terra comum do meu jardim, tá? Uma parte de terra que eu trouxe de fora, né? Porque a terra do meu jardim é muito arenosa, então o mini caládio ou o caládio mesmo, ele gosta de terra arenosa. Olha, esse daqui, por exemplo, né, é grandão, não é um mini, é o grande mesmo, e eu plantei ele em terra arenosa, na mesma porção aquele que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Olha como tá linda a folhagem, ó, gigantesca, olha o tamanho dessa folha, né, e inclusive está com flores, ó. Primavera é assim, né? Até o caládio dá flores. Olha que linda, né, gente? Sei lá, parece um lírio da paz, um copo de leite, algo dessa natureza. Mas de qualquer forma, as folhagens acabam roubando a cena, né? Até porque a folhagem, se você fazer regas, ela não desaparece, ela fica o ano inteiro com folhas, né? Mas se você não fizer rega, ela some, né? Depois do inverno, mas ela reaparece na primavera. E junto com o reaparecimento vem também as flores. Olha que lindeza, né? Mas aqui no nosso plantio, né, eu tô usando aqui, né, esse pequeno vasinho aqui, e eu misturei aqui um pouco de esterco de curral, gente. Eu sempre faço isso, é uma receita infalível, sempre dá certo aqui, ok? Não é que um humus de minhoca, por exemplo, não vai dar certo, vai dar sim, só que aqui na minha região, aqui na minha casa, por exemplo, eu não tenho, então eu tenho que comprar, né? Enquanto esterco de curral eu também compro, né, às vezes, mas sai muito mais barato. Então eu utilizo um pouco de esterco de curral, um pouco de terra arenosa, tá? Às vezes eu coloco areia de construção mesmo, né? Mas no momento eu peguei terra do meu jardim, porque a terra do meu jardim é absolutamente arenosa, né? E misturei um pouco de terra de fora. Então, foi assim que eu fiz essa composição aqui. Não coloquei terra até aqui na boca do vaso, tá? Porque senão depois dificulta a rega, né? Porque aí a água vai... você vai jogar água e a água vai cair para fora antes de dar tempo dela infiltrar na terra. Então, você tem que deixar aí 1, 2 dedinhos no vaso sem terra, tá? Na hora de fazer o plantio. E para plantar, gente, olha, eu acabei de colocar essa terra aqui, então ela tá uma terra soltinha, tá? Às vezes tem uma pedrinha ou outra e você tira do vaso, né? Destorroa, né? Desfaz o torrão e faz o plantio muito simples, ó. Só simplesmente dá uma apertadinha na terra e cobre mesmo. E é incrível, né, gente? Como uma batatinha desse tamanhozinho, depois ela acaba brotando e virando aquela bela folhagem. Pronto. Plantei,
Agora é só fazer uma rega generosa. E caládio, gente, apesar de ser nativo do Brasil e bem rústico, né, e muito resistente também, ele gosta de regas, tá? Por isso até que quem tem o hábito de fazer regas no caládio, ele fica com folhagem o ano inteiro, né? Caso você esqueça de fazer a rega nele, a folhagem acaba sumindo durante uma época do ano, deixando o canteiro ou o vaso peladinho, mas depois rebrota com vigor após as primeiras chuvas, né? Então, isso já é uma prova natural de que a água é essencial, né, para essa plantinha. E aí, essa água aqui não pode ficar empoçada, tá? Então, você precisa garantir que a água vai sair aqui no fundo do vaso, tá? Você vai fazer regas aqui, uma rega generosa de primeira, né? E depois, pelo menos a cada 2 dias, você faz uma rega também para incentivar aí os brotos, né? Os primeiros brotos aí do seu caládium ou do seu mini caládium, tá? Tanto faz ser o grande quanto o pequeno, a maneira de plantar é a mesma. A diferença é que o mini caládium você pode plantar num vaso menor igual esse daqui, né? Enquanto que o caládium grande, o ideal é que você plante num vaso grande também, para você não limitar as raízes da sua plantinha. E é muito importante que você verifique, né, que toda a água saiu do vaso, porque não é uma planta que suporta encharcamentos, tá? Então a água tem que sair pelo fundo do vaso nos buraquinhos que você precisa fazer aí. Alguns vasos, quando você compra, já vem furados. Esse aqui, por exemplo, não veio, então eu fiz os furinhos em casa mesmo, com a ponta da faca. Mas você pode fazer também com uma furadeira, para ficar mais igualzinho entre eles. Neste vaso aqui, gente, eu plantei apenas 2 bulbos já, nesse daqui, tá bom? Então, já tem mais ou menos cerca de 1 mês, mais ou menos, que eu fiz o plantio. Então, logicamente, já aconteceu, né, a brotação e as folhagens já vieram. Então, agora é só aguardar essa folhagem aqui encher o vaso, né? Automaticamente também vai aparecer mais bulbos, né, em volta do bulbo mãe aqui. E esse vaso aqui, quando for fazer o replantio, né, quando a folhagem dele já estiver ficando feia, né, isso demora bastante tempo, muitos meses. Então, não vai ter mais só 2 bulbos, vai ter diversos bulbos aqui nesse vaso, tá? E o modo de propagação é a separação dos bulbos mesmo, das toceirinhas de bulbos. Sol parcial, gente, é suficiente aí para que aconteça a brotação, tá? O caládium é uma planta que precisa de sol, tá? Não é na sombra, não. Na sombra, ele vai definhando, então você pode deixar ele tanto em sol pleno quanto em sol parcial. Aqui na minha casa eu deixo ele ao lado de um muro, então só pega sol em uma parte do dia, tá? Mais ou menos umas 4, 5 horas de sol por dia, né? Já é suficiente aí para o seu caládium desenvolver. Aqui eu plantei, fiz o replantio na bacia, né? Vocês podem ver que aqui eu usei areia de construção, né? Mas eu usei também um pouco de terra do meu jardim e um pouco de esterco de curral bem curtido. Os brotos já vieram, né? Eu plantei tudo batatinha, sem nenhuma folhinha e agora já tem brotinhos aqui, né? Logo, logo é só você ir retirando as ervas daninhas que vão aparecendo, fazendo regas aí pelo menos 2 vezes na semana, que logo, logo ele vai estar completamente cheio essa bacia igual ficou o ano passado. Neste vaso aqui, gente, eu plantei um único bulbo, tá? Olha aqui como que já tá linda, cheia de folhagem. Provavelmente, se eu fosse destorroar esse vaso agora, ele teria bem mais de um bulbo, tá? Porque ele vai aumentando em volta da planta mãe, tá? Mas ainda não tá na época, porque ele ainda tá em fase de desenvolvimento. Quando ele desenvolver, né, ele vai fechar esse vaso aqui de folhagem. Já aqui eu plantei 3 bulbinhos que também está se desenvolvendo, né? Desenvolveu, tá mais cheio do que esse daqui, justamente porque são 3 bulbinhos aqui. Esse daqui eu plantei mais recentemente, né? E ele vai encher o vaso mais rápido porque é triplicado aqui a quantidade. Então, eu diria, tem gente que pergunta para mim, qual que é o segredo para ficar bonito, para ficar cheinho? Gente, eu diria que o segredo é justamente na hora de plantar, de você preparar o substrato, porque depois que você planta, não tem muito o que fazer mais. É dali que a planta vai retirar os nutrientes dela, né? Então, você prepara um substrato rico em matéria orgânica. Em vez de você colocar esterco de curral, você pode colocar, né, humus de composteira, humus de minhoca, né? Você pode colocar outros tipos de materiais que você tenha na sua casa que seja rico em matéria orgânica, né? Terra vegetal, enfim. Mas
precisa ter para a planta ter de onde ela retirar os nutrientes. E uma parte de areia, tá? Porque essa planta aqui gosta, né, de uma terra bem aerada para as raízes dela se desenvolver bem, para conseguir tirar o oxigênio também, né? E para isso, né, a areia faz um papel essencial aí, já que é uma partícula bem maior do que a argila. Então, por isso a gente coloca, né, matéria orgânica, porque a areia tem muito menos, né, matéria orgânica e nutrientes do que a argila. A argila retém muito mais os nutrientes. Mas, como essa plantinha aqui gosta de terra arenosa, então você precisa misturar aí um pouco de composto orgânico na hora de preparar o substrato. E faz a rega também, né? Você fazendo regas regulares nela aí, pelo menos 2 vezes na semana, né? Às vezes eu esqueço aqui, mas às vezes eu faço 3 vezes na semana. Na verdade, não tem assim uma coisa muito inflexível não, tá, gente? É bem flexível e como ela é muito bonitinha, a gente acaba lembrando facilmente de fazer a rega nela, tá? Eu inclusive deixo aqui um exemplar perto de onde cai a água do ar-condicionado, né? Porque eu deixo cair num balde e do balde eu já tiro ali, muito prático, e já jogo nela facilmente. Então, além do substrato e da rega, né, a terceira coisa, as 3 coisinhas básicas aí para fazer ela ficar linda, é o sol, né? Não adianta tentar cultivar ela na sombra, porque ela precisa do sol para fazer o processo de fotossíntese, né? Esse serzinho clorofilado aqui, ele ama sol, tá bom? Pode ser sol pleno ou sol parcial, mas precisa de sol, não é uma planta de sombra. E o bom é que uma vez que você tenha essa plantinha, né, você pode ter ela sempre, né, com esses cuidados básicos, porque ela é uma plantinha perene, que vai cada vez mais multiplicando os bulbinhos. E eu tenho ela aqui também na versão grande, né, que eu acho linda também. E como eu disse para vocês, né, o modo de plantio é o mesmo. Você só precisa tomar cuidado aí com o tamanho do vaso, porque essa versão maior exige também um vaso maior, já que as raízes também são maiores. E essa daqui, né, que tem essa folhinha menor naturalmente, então essa daqui ela pode ser cultivada num vaso menor, como esse daqui, por exemplo. É um vaso bem menorzinho, mas mesmo assim a plantinha se desenvolve super bem aqui, né? Deixa eu tirar até uma erva daninha que apareceu aqui. Vocês podem ver, ó, que a areinha dela aqui, ó, chega a ser branca, tá? Porque tem areia de construção mesmo que eu misturei, porém ela consegue retirar os nutrientes aí, né, do esterco de curral bem curtido, é claro. E aqui tá a minha roseira em vaso, que eu pretendo falar sobre elas com vocês em um outro vídeo. Ela deu bastante florzinhas aqui, uma flor vermelha bem fechada. Mas como o nosso foco hoje é Caladium, né, mini Caladium branco, então eu espero que vocês tenham gostado aí dessas 3 dicas de hoje, porque eu tenho certeza que se você fizer, tá? Preparar o substrato, fazer uma rega regular nela e deixar ela tomar sol, certamente você vai ter mini Caladium lindo aí na sua casa, tá? E quanto maior o vaso, tá, gente? Melhor, porque quando ela fica num vasinho assim, apesar de super gracioso, ainda tá em fase de desenvolvimento, vai encher mais, mas fica gracioso, mas fica limitado, tá? Quando ela tá num vaso maior, ela se desenvolve mais, né? Porque ela tem mais espaço e também tem mais terra de onde ela retirar os nutrientes. Se você gostou dessas dicas, já sabe, deixa o seu gostei. Se tiver dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários também pra gente saber, tá, o que você está pensando, o que você achou do vídeo, tá? Pode compartilhar à vontade. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, tchau!